Meu nome é Leisiane Assis, sou estudante do curso de bacharelado em teatro pela UFSJ e vou apresentar o projeto de pesquisa que estou desenvolvendo junto à professora Karina. O trabalho faz parte de um projeto em andamento que dialoga diretamente com o projeto docente Semadialética, Praxis e História, da docente Karina Maria Guimarães Moreira, da Universidade Federal de São João del Rei. O referido projeto docente, já em fase de finalização, propôs a investigação teórica e prática, no campo da encenação, da função do encenador e da construção da cena dialética e seus diálogos com a história. O plano de trabalho da iniciação científica consiste no auxílio à docente da coleta de dados de 2 espetáculos que contaram com a participação do encenador João das Neves, a saber, O Último Carro, de sua autoria, e A Farsa da Boa Preguiça, de autoria de Ariano Suassuna. Eu vou começar falando um pouco do João das Neves, que vai ser o elo desses 2 espetáculos e dessa coleta de dados, e falar um pouco sobre, bem pouco assim, só para nos contextualizar sobre a vida dele. Ele foi um diretor, iluminador, cenógrafo, figurinista, escritor, ator, articulador cultural, dentre várias outras coisas dentro do campo do teatro. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1934, e morreu em Belo Horizonte, em 2018. Seu nome completo era João Pereira das Neves Filho. Ele era filho de um farmacêutico, então as expectativas da família eram que ele se tornasse um médico ou alguma profissão assim socialmente valorizada, mas ele acabou tendo contato com o teatro através da sua militância dentro do Partido Comunista, o que fez ele se apaixonar e querer seguir esse caminho. Ele defende o teatro político somado às estéticas e a beleza da cena e o teatro junto às classes populares. Em meados da década de 60, ele criticava o teatro que aparecia no Brasil e por um viés assim, bem político, um olhar político sempre que embasava as críticas dele. Ele começou a entender o teor de experimentação do teatro épico, que foi o que norteou a sua carreira assim, no teatro. E ele pode ser considerado dentro do Brasil o primeiro crítico épico dialético, inclusive. E ele sempre analisava esse teatro pela ótica da luta de classes. Então, ele utilizava o do teatro épico como uma ferramenta de democratização teatral. Era a maneira que ele via o mundo, era a maneira que ele via um teatro popular e, enfim. É importante ressaltar o que norteava a cabeça dele assim nos anos 60, porque a primeira peça que a gente vai falar, que é O Último Carro, foi escrita por ele nos anos 64 e 65. Então, isso que ele estava propondo, isso que ele estava fazendo dentro do teatro era importante nessa época. Então, já que a gente vai falar dessa peça, vamos falar sobre quem apresentou ela primeiro, que foi o Grupo Opinião. E eles apresentaram essa peça pela primeira vez no ano de 76. Foi 10 anos depois dela ser escrita que eles apresentaram ela no Rio de Janeiro. Foi uma peça que fez muito sucesso. E o Grupo Opinião quase dispensa comentários, mas foi dirigido pelo João das Neves durante 16 anos. Ele nasceu por artistas na época do golpe militar, porque era um símbolo de resistência e de protesto, o Grupo Opinião. O primeiro espetáculo foi o Show Opinião, que também é muito famoso, que tinha como atores e atrizes Zé Cat, João do Vale e Nara Leão, que depois acabou sendo substituída pela Maria Bethânia. Depois dessa rápida contextualização sobre o Grupo Opinião, aqui tem uma foto deles, do grupo. Depois dessa rápida contextualização, a gente já vai pro Último Carro, que é a primeira peça que a gente vai comentar aqui.
Foi escrita por João, como eu já falei, em 64 e em 65 e encenada 10 anos depois. Ela é dividida em 2 atos. O primeiro ato mostra os personagens na estação do trem e o segundo, os mesmos personagens dentro do trem desgovernado. Nesse primeiro ato é meio que uma apresentação desses personagens e uma visão bem pessoal de cada um deles. E o segundo ato é quando eles vão tentar arrumar uma solução para que o trem desgovernado não seja uma catástrofe. Essa peça não tem protagonistas, todo mundo aparece da mesma forma, no mesmo nível, assim. As cenas, as falas deles acontecem sempre ao mesmo tempo, claro que algumas com um pouco mais de foco através da iluminação, mas tudo acontece ao mesmo tempo. E como eu disse, não tem um personagem principal, porque o personagem principal, o eixo central da história é justamente o trem acelerado e sem controle, que é uma metáfora ao Brasil da época. E o cenário era de Germano Blanc, que deixava o público no meio desse trem. E todas as cenas aconteciam nesse vagão. A trilha sonora de Rufo Herrera, com sons de trens indo e vindo, projeções, e as vestimentas escolhidas foram escolhidas pelos próprios atores para dar mais um teor de realismo. E inclusive eram 40 atores para parecer realmente uma estação de trem, uma coisa cheia. Enfim, todos os personagens eram personas assim do subúrbio, operários, mendigos, prostitutas, enfim, pessoas pobres e pessoas que precisavam do trem todos os dias para irem trabalhar. Basicamente é isso que a peça se trata, e ela é um objeto dessa pesquisa justamente por ser dirigida pelo João das Neves, essa que inclusive é escrita por ele. Agora, pra gente adentrar na segunda peça que vai ser comentada aqui, eu vou começar falando sobre o Suassuna, que é o escritor da segunda peça, que também é um cara que dispensa comentários. Ele é muito famoso, sua peça mais conhecida é O Auto da Compadecida, que foi pra TV, né, pra filme, e ele é o marco da literatura e da dramaturgia brasileira. Ele nasceu em João Pessoa, na Paraíba, em 27, e morreu em Recife, no Pernambuco, em 2014. Ele era de uma família um tanto quanto abastada. O pai dele era presidente do estado, que na época era equivalente a um governador hoje em dia. Ele se formou em Direito e ainda na universidade começou a escrever e, enfim, se tornou escritor, dramaturgo e professor. E nessa carreira ele criou um movimento chamado Movimento Armorial, que é basicamente defender a cultura popular através de uma arte erudita. E em 1960 ele escreveu a peça da qual a gente vai falar agora, que é A Farsa da Boa Preguiça, que faz parte desse movimento armorial. E agora eu vou falar dessa peça. Ela tem 3 atos. E é toda escrita em verso. Ela foi apresentada pela primeira vez em 61 no Teatro de Arena do Recife, pelo Teatro Popular do Nordeste, com a direção de Marconi Portugal. Essa peça possui personagens em 3 níveis diferentes: o inferno, a terra e o céu. No inferno existem demônios. Na terra existe um casal rico e um casal pobre. E no céu tinha a presença de São Pedro, de Miguel e de Jesus, que representavam os diretores da peça. E o que liga essa peça ao João é que em 2009 ele montou ela para a conclusão de um projeto da Sarau, Agência de Cultura, pelos 80 anos do Suassuna. Ela foi apresentada como uma comédia musical. O cenário era composto somente por um baú, como dá pra ver na imagem, uma rede e um palco para mamulengos, que é aquela parte de trás.
da imagem. Os mamulengos representavam um plano celeste, representavam o que seriam os diretores, o que seria Jesus, São Pedro, Miguel. E esse mesmo palco, ora, em alguns momentos representaria a janela da casa dos ricos e a janela da casa dos pobres também. Era um cenário um tanto quanto versátil. E pelo palco todo tinha panos coloridos e desenhos do Suassuna, que o Suassuna fazia desenhos sobre escritos, sobre poesias, e no cenário traz essa identidade do autor da peça para o palco. A transição dos planos da terra, do céu e do inferno eram feitos através de iluminação. E basicamente é isso. A gente vai falar vai levantar dados sobre essas duas peças, e o elo entre elas é justamente a montagem feita pelo João das Neves, para entender o papel dele enquanto ensaiador, encenador dentro dessas peças. Essa pesquisa é financiada pelo PIBIC da UFSJ. Muito obrigada.